Êxodo, capítulo 14. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, em frente a Baal-Zefon, diante dele acampareis junto ao mar. Pois Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão perdidos na terra, o deserto os encerrou. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Informaram ao rei do Egito que o povo havia fugido, e o coração de Faraó e de seus servos se voltou contra o povo. Disseram eles: Por que fizemos isto, permitindo que Israel saísse do nosso serviço? Então Faraó aprontou o seu carro e levou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e ele os perseguiu, os filhos de Israel, mas os filhos de Israel saíram com mão levantada. Os egípcios os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. Quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Então temeram muito, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Não havia sepulturas no Egito para nos tirares de lá, a fim de morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, trazendo-nos do Egito? Não foi isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés disse ao povo: Não temais, permanecei firmes e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Tu, porém, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios para que os sigam, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem saiu de diante deles e se pôs atrás deles. Veio entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Para aqueles era nuvem e escuridão, mas para estes iluminava a noite, de modo que durante toda a noite um não se aproximou do outro. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez recuar o mar por um forte vento oriental durante toda a noite. O mar tornou-se terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas lhes eram como um muro à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e o seu exército, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, lançou um olhar sobre o exército dos egípcios e o perturbou. Tirou as rodas dos seus carros e os fez avançar com dificuldade, de modo que os egípcios disseram: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então o Senhor disse a Moisés:
Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu lugar, enquanto os egípcios fugiam contra ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros, todo o exército de Faraó que havia entrado no mar após eles. Não ficou nem sequer um deles. Mas os filhos de Israel caminharam em terra seca pelo meio do mar, e as águas lhes eram como um muro à direita e à esquerda. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos à beira do mar. Israel viu a grande mão que o Senhor estendeu contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Gostou? Então curta, inscreva-se e não perca o próximo capítulo. Assista agora ao nosso vídeo recomendado e continue explorando a Palavra de Deus.